Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindos. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão vendo essa Copa do Mundo maravilhosa que tá acontecendo? Essa Copa do Mundo Clubes da FIFA que tá provando pra gente que os europeus não eram tudo isso e como o Cazé TV já falou, Cristiano Ronaldo e Messi era tudo isso daí mesmo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa manipulação, não só manipulação, mas essa visão que a gente tinha sobre como o futebol europeu era superior. E agora com essa Copa do Mundo de clubes a gente tá vendo que não era tão superior. Começando o primeiro argumento, que era o Mundial que tinha todo o final de ano, onde que antes dos anos 2000 o Brasil sempre sobressaiu em cima da Europa, e ali mais ou menos depois de 2012 o Brasil nunca mais conseguiu ganhar, e todo europeu a partir de 2012 ganhou o Mundial. Vamos começar falando ali de 2000 até 2012, onde que nós tivemos 4 brasileiros campeões em menos de 7 edições, sendo eles o Corinthians, São Paulo, Internacional e o Corinthians de novo, o Santos perdendo de 4-0 pro Barcelona. Mas a questão é, depois disso, de 2012 até 2023 a gente teve apenas 4 brasileiros finalistas no Mundial de Clubes. E vamos falar um pouco sobre essas 4 finais. 2017, Grêmio e Real Madrid, 1-0 Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Casemiro, Zidane, não preciso nem falar, um dos melhores times da história, fez um jogo equilibrado contra o Grêmio. 1-0 Liverpool contra o Flamengo, outro Liverpool, também pode ser considerado um dos melhores times da história, fez um jogo que chegou até na prorrogação contra o Flamengo. 2021, Chelsea e Palmeiras, né, Kai Havertz bateu o gol, não preciso nem falar que foi um jogo super equilibrado, onde o Palmeiras conseguiu levar esse Chelsea para prorrogação. City e Fluminense, eu não preciso nem falar que foi um estrago do City em cima do Fluminense, o Fluminense nem clicou, mesmo o City sem De Bruyne e Haaland. O que eu tô querendo falar é que o quê? Dessas 4 partidas que os brasileiros jogaram a partir de 2012, essas 4 finais, 3 dessas, até porque era só um time europeu e um time brasileiro se enfrentando, e era final de temporada do Brasil, onde os brasileiros tinham jogado papo de 70, 80 jogos, e isso não comprovava muito bem se realmente a Europa era tão superior, até porque era uma partida única de um único europeu contra um único brasileiro. Tudo bem que era o ganhador da Champions League, o ganhador da Libertadores, mesmo assim uma única partida e um único time de cada continente não comprovava nada, até vir esse Mundial de Clubes e a gente vê que realmente não comprovava nada. Começando com a estreia do Palmeiras e Porto, 0-0, que foi um amasso do Palmeiras. O Palmeiras foi superior ao Porto em todas as estatísticas, só não foi em defesas de goleiro, mas o Palmeiras foi superior sim ao Porto, foi um amasso. Borussia e Fluminense com C, foi um amasso do Fluminense sim. Fluminense amassou o Borussia, só faltou o gol, onde o Fluminense teve muitas chances e acabou pipocando. Inter e Monterrey, o time mexicano, Inter finalista da Champions, venceu esse Barcelona que tá uma máquina, acabou empatando e não tomou uma costa do Monterrey, mas não foi um empate que não condizia com o finalista da Champions. Benfica e Porto 2-2, onde foi um jogo super equilibrado. No até que terminou 2-2, ainda teve 2 expulsos do Boca, um expulso do Benfica, foi um jogaço. Teve o 3-1 do Boca e o Bayern, mesmo que o Boca tenha perdido, foi uma partida ali na moralzinha do Boca, um dos piores Boca da história, mas agora comprovação de que todos os times de segunda prateleira da Europa não tancam, não aguentam os times brasileiros ou até os sul-americanos. Agora, do principal, PSG prova, isso comprova que times brasileiros exaltam sobre os times de segunda prateleira europeu. Isso é um alívio ver o Brasil, é um alívio ver os times brasileiros aguentando e brigando de igual para igual contra os times europeus para tirar essa lacuna que existia, que a gente achava que existia entre os times brasileiros e os times europeus. Mas por que essa lacuna surgiu? Por que essa lacuna foi criada? Bem, por conta muito de mídia. Eu não julgo a mídia, até porque a Europa, ela foi o berço do futebol, assim como os Estados Unidos foi o berço do basquete, a Europa foi o berço do futebol e lá tem mais audiência. Como lá a gente vê mais jogadores, a gente vê lances mais incríveis, a gente vê mais golaços, a gente vê mais passes lindos, a gente vê mais jogadas bonitas, visualmente olhando. Sim, o futebol europeu parece ser melhor do que o brasileiro, porém, o futebol brasileiro tem o seu jeitinho, tem o seu próprio jeito de jogar e é mais eficiente. Essa foi a prova, que mesmo o futebol brasileiro, visualmente não parecendo melhor, é mais eficiente do que o estilo de jogo do futebol europeu, e a mídia fortalecia muito mais isso do europeu ser melhor do que o brasileiro. Mas finalmente, um alívio ver que o futebol brasileiro, o melhor futebol do mundo, tá voltando à vida. E foi isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo opinando, um vídeo comentando sobre o Super Mundial. É isso, um beijo em vocês, um abraço, falou e tchau.